Existe uma dor silenciosa, um tipo de luto que não tem velório e nem caixão, mas que aperta a alma de maneira profunda. É a dor de perceber que o silêncio do seu filho adulto no telefone é mais pesado do que o barulho de qualquer discussão. Você olha para o calendário, vê as semanas passarem sem uma visita espontânea e se pergunta: onde está aquele laço inquebrável que eu pensei que tínhamos? Aquele que foi forjado em noites sem dormir, em anos de dedicação absoluta? A conexão não se rompe de repente, como um trovão no céu claro, mas sim se desfaz lentamente, fio a fio, como uma teia de aranha esquecida que a poeira e o tempo vão corroendo. Eu não estou aqui para apontar o dedo ou para culpar você que dedicou a vida a construir um ninho seguro. Estou aqui como um especialista em psicologia familiar para lhe oferecer algo muito mais valioso: a clareza. A promessa deste nosso encontro é simples, mas poderosa. Vamos desvendar juntos os 7 motivos psicológicos e comportamentais mais comuns que levam seu filho adulto, aquele que você ama incondicionalmente, a criar uma distância emocional. E mais importante, vamos traçar o mapa para que você possa resgatar essa conexão, mas de uma maneira nova, madura e profundamente respeitosa, transformando a dor da ausência na paz da aceitação e do novo entendimento. O contexto em que nos encontramos, pais com mais de 50 anos, é único. Passamos a vida inteira no papel de gestores, de provedores, de decisores finais. Nossas identidades foram por décadas intrinsecamente ligadas à necessidade e à dependência dos nossos filhos. Quando eles atingem a maioridade psicológica e autonomia plena, e o papel de pai ou mãe se transforma de comandante para consultor, e um consultor que precisa ser solicitado, ocorre um vácuo existencial. O problema não é a ausência de amor. O amor, eu sei, é um rio caudaloso que nunca seca. O problema é a forma, a maneira como esse amor é expresso e o quanto ele respeita, ou não, o novo território sagrado que é a vida adulta e autônoma do seu filho. A perda de conexão, no fundo, é um sintoma de um processo psicológico natural, mas mal gerenciado, chamado individuação. Carl Jung, o grande psicólogo, nos ensinou que para que um indivíduo se torne completo, ele precisa se diferenciar da família de origem. Seu filho não está rejeitando você, ele está, na verdade, tentando desesperadamente se encontrar. Ele está desenhando os limites da sua própria identidade e, muitas vezes, para que o novo eu dele possa respirar, ele precisa de espaço em relação ao seu nós familiar. A conexão se perde quando o pai ou a mãe, na ânsia de proteger ou ajudar, tenta preencher esse espaço de individuação com a sua própria presença, as suas próprias opiniões e as suas próprias soluções, não deixando margem para que o filho erre, acerte e, finalmente, cresça por conta própria. Este não é um fenômeno isolado. Estudos recentes em psicologia familiar, especialmente no contexto ocidental, mostram um aumento preocupante na taxa de distanciamento e até mesmo de ruptura familiar, especialmente motivado por questões de limites e respeito à diversidade de estilos de vida. A geração de nossos filhos foi educada sobre a bandeira da saúde mental e da prioridade ao bem-estar individual, uma mudança drástica em relação à nossa geração, que priorizava o dever e a obrigação familiar acima de tudo. O que para nós era sacrifício e amor incondicional, para eles pode ser lido como controle e manipulação emocional, se não vier acompanhado de um respeito irrestrito pela sua autonomia. O distanciamento, muitas vezes, é o único mecanismo que o filho encontra para forçar o estabelecimento de um limite que o pai ou a mãe se recusa a reconhecer verbalmente. Pense no caso de Ana. Ana era uma mãe dedicada, mas que tinha o hábito de aparecer na casa do filho, Lucas, sem avisar, só para ver se estava tudo bem e levar um bolo que ela sabia que ele adorava. Lucas, um jovem profissional, sentia-se invadido e sufocado. O problema não era o bolo, claro, mas a violação do seu espaço. Um dia, ele estava no meio de uma reunião de trabalho importante em casa e a campainha tocou. Era Ana, sorridente, com o seu bolo e uma lista de perguntas sobre a vida pessoal de Lucas. Ele se sentiu desrespeitado no seu novo papel de adulto. O que Ana via como um gesto de carinho, Lucas interpretava como a persistente negação do seu direito à privacidade e à autonomia. Após esse episódio, Lucas começou a demorar dias para responder às mensagens de Ana, a recusar convites e a justificar o silêncio com a desculpa do excesso de trabalho. A dor de Ana era legítima.
Mas a reação de Lucas era uma defesa desesperada da sua identidade adulta. Vamos mergulhar agora nos 7 grandes motivos que causam essa perda de conexão. O primeiro motivo é a persistência. Como pai ou mãe, você acumulou uma sabedoria imensa e é natural querer compartilhá-la. Contudo, quando seu filho é adulto, cada conselho não solicitado pode soar como uma crítica velada à sua capacidade de tomar decisões. Quando você diz, eu faria de outro jeito, ou tenho certeza que se você tivesse feito o que eu disse, o que o seu filho escuta é, eu ainda não confio no seu julgamento, você ainda é uma criança inexperiente aos meus olhos. Isso mina a autoconfiança dele e o incentiva a se afastar para evitar a sensação de ser constantemente avaliado e desqualificado. O adulto precisa da liberdade de errar, de cair e de se levantar sozinho para validar sua própria força. O segundo ponto nevrálgico é a apaziguamento. Nossa geração foi ensinada que o amor se manifesta no sacrifício. Eu fiz tudo por você, eu abri mão da minha vida por sua causa. Quando essa frase ou a sua intenção não verbal é usada na fase adulta, ela se torna uma chantagem emocional. O filho se sente perpetuamente em débito, como se a sua própria felicidade ou a sua escolha de vida fossem um insulto ou um desrespeito ao esforço dos pais. O amor, para ser livre, deve ser um presente, não um investimento com juros a serem cobrados. A conexão se esvai quando o filho percebe que o preço de estar perto é a culpa por não retribuir na exata medida que o pai ou a mãe esperam. O terceiro motivo é a ansiedade. Isso se manifesta em ligar incessantemente, exigir detalhes íntimos sobre a vida financeira ou conjugal ou, como no caso de Ana, aparecer sem aviso prévio. O limite é a linha que define onde você termina e onde o outro começa. Um adulto tem o direito inalienável de ter sua privacidade respeitada. E a insistência em cruzar essa linha, mesmo que seja motivada pela melhor das intenções, é percebida como uma tentativa de controle. O filho se sente um objeto de sua propriedade e a única forma de recuperar seu senso de integridade é criando uma barreira física ou emocional. Em quarto lugar, temos a ostracismo. O parceiro ou a parceira do seu filho adulto é uma extensão da sua escolha de vida. Atacar ou desvalorizar essa pessoa, mesmo que de forma sutil, é um ataque direto ao discernimento e à felicidade do seu filho. Muitas vezes, a crítica se estende à profissão, ao local onde mora, à forma como educa os netos ou ao estilo de vida que foge dos padrões familiares tradicionais. O filho se vê forçado a escolher entre a lealdade ao seu novo núcleo familiar ou a proximidade com a família de origem, e em 99% dos casos, ele escolherá a lealdade ao seu presente e futuro. O quinto fator é a aversão. Se o pai ou mãe se agarra a visões de mundo obsoletas, se recusa a entender as mudanças sociais, tecnológicas ou de gênero e constantemente desdenha das novas ideias do filho, cria-se uma lacuna intelectual e emocional intransponível. Seu filho busca em você um porto seguro e um mentor, não um adversário ideológico. A rigidez mental faz com que a convivência se torne exaustiva, pois o filho se sente na eterna obrigação de educar ou de se justificar, em vez de simplesmente relaxar e ser ele mesmo. A conexão exige que o pai e a mãe também demonstrem curiosidade e humildade para aprender com a nova geração. Sexto e igualmente destrutivo é o uso de comparações. Essa chaga da infância, quando reativada na vida adulta, é um veneno. Olha como seu irmão é organizado ou o filho da vizinha já comprou o segundo apartamento. Não importa a sua idade, a comparação destrói o senso de valor próprio. Ela implica que o seu amor é condicional, baseado em um desempenho que nunca é bom o suficiente. O filho, já adulto, não precisa mais do seu incentivo competitivo, ele precisa da sua validação incondicional. Ele se afasta da fonte de dor que o faz se sentir inferiorizado e inadequado. Por fim, o sétimo motivo é a postura. Isso se manifesta em frases como, não se preocupe comigo, eu ficarei bem sozinho, não quero incomodar. Ou suspiros profundos e silêncios carregados de significado. Essa tática é uma forma sutil de colocar o peso da felicidade e do bem-estar do pai ou da mãe sobre os ombros do filho adulto. O filho se sente emocionalmente manipulado, como se fosse o responsável por resgatar o pai ou a mãe da solidão ou da tristeza.
Esse fardo é insuportável e leva o filho a se proteger, criando distância para preservar sua própria saúde mental e seu direito de viver a própria vida sem a sombra da culpa. A perspectiva transformadora que proponho não é sobre como fazer seu filho voltar, mas sobre como você pode se tornar a pessoa com quem ele se conectar. A verdadeira sabedoria da maturidade está na capacidade de trocar o papel de provedor por respeitador, o papel de controlador por confiante. Você precisa mudar o contrato invisível da relação, de um baseado em hierarquia e dever para um baseado em afinidade e escolha mútua. A meta não é o controle, mas a conexão autêntica. Isso exige que você comece a preencher a sua vida com propósito, hobbies e relacionamentos que existam totalmente fora da órbita do seu filho, permitindo que ele veja você como um ser humano completo e não apenas como um pai ou mãe carente. Para transformar essa realidade, precisamos de estratégias práticas e aplicáveis, verdadeiros exercícios de redefinição de limites. A primeira estratégia é a A. Antes de abrir a boca com uma sugestão, pare e pergunte: você está buscando um conselho ou só quer desabafar? Ou, posso te dar a minha opinião de quem já viveu isso? Se a resposta for não obrigado, aceite com um sorriso e mude de assunto. Esse simples ato valida a autonomia dele e transforma você de juiz em aliado, que só fala quando autorizado. Em segundo lugar, pratique o dar. Se você sente que está cobrando, faça um exercício de perdão a si mesmo. Olhe para o passado e repita para si: eu fiz o meu melhor porque eu quis, e o amor que dei foi um presente sem condições. Verbalize para o seu filho, de forma clara e sem drama, que você o liberou de qualquer dívida. Diga: o único pagamento que eu quero é a sua felicidade. Isso desarma a cobrança e permite que a relação respire. A terceira estratégia é instituir a. Para evitar a invasão de limites, estabeleça regras claras sobre visitas e ligações. Pergunte: qual é o melhor dia para eu ligar? Ou, posso te visitar na semana que vem, na terça-feira? Sempre avise e respeite o não. No que diz respeito à sua casa, defina os limites também. Aqui em casa, a regra é que não criticamos o seu parceiro. Se tivermos um problema, falaremos diretamente com ele ou com você, de forma respeitosa. 4. Foque em tópicos neutros e positivos. Pergunte sobre seus hobbies, sobre o que ele está lendo, ou compartilhe algo divertido que você fez. Evite o inquérito sobre finanças, trabalho ou casamento. A conversa deve ser leve e focada na afinidade mútua, não na sua função de fiscal da vida dele. A arte da conversa adulta está em compartilhar experiências, não em corrigir o rumo do outro. 5. Pratique a escuta. Quando seu filho falar, escute para compreender e não para responder ou corrigir. Repita o que ele disse com suas próprias palavras. Pelo que entendi, você está frustrado com seu chefe, certo? Isso mostra que você está presente. Resista à urgência de dar a solução. Apenas acene, valide o sentimento dele e diga: isso parece ser muito difícil, sinto muito que você esteja passando por isso. 6. Invista na amizade. O maior presente que você pode dar ao seu filho adulto é a sua própria felicidade e satisfação de vida. Ao desenvolver seus próprios projetos, viagens e amizades, você demonstra que sua vida tem valor intrínseco, independentemente da presença dele. Isso alivia a pressão sobre ele e o convida a se aproximar por afinidade e admiração, e não por pena ou obrigação. E por último, aprenda e use o pedido de desculpas. Muitas vezes a distância é alimentada por feridas antigas. Um pedido de desculpa sincero pode ser um bálsamo. Ele não deve ser seguido por um mas ou uma justificativa. Deve ser simples e direto. Eu sei que minhas críticas sobre o seu casamento no passado te machucaram e eu sinto muito por ter desrespeitado suas escolhas. Eu me esforcei, mas errei e assumo a responsabilidade por isso. Isso desarma anos de ressentimento e abre a porta para um recomeço baseado na honestidade. A jornada de reconexão é uma maratona de paciência e de autoconhecimento, não um sprint. O objetivo final não é que o seu filho volte a ser o que era antes, mas que a relação se transforme em algo novo, mais bonito e mais verdadeiro. Uma amizade profunda entre dois adultos que se amam e se respeitam. A conexão perdida pode ser reescrita, mas a caneta está em suas mãos. Use-a com a tinta do amor incondicional, aquela que libera, que confia e que, acima de tudo,
Respeita a pessoa que o seu filho adulto se tornou. Confie no trabalho que você fez e, agora, confie na pessoa que ele é. Essa é a base do legado de amor que perdura.